O nome de Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Está aqui no capítulo 9, no versículo 19 em diante. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Então muitos tinham medo e temiam, achando que ele estava se infiltrando no meio dos cristãos para os levar presos. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, falando de Jesus Cristo e provando para eles que aquele era o ungido de Deus, aquele que foi morto em Jerusalém, que os judeus o mataram, o crucificaram, que aquele era o Cristo, o Salvador de todo aquele que crê. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então, os judeus queriam matá-lo, né? Os cidadãos ali de Damasco, queriam matá-lo, intentaram uma cilada contra ele, mas chegou ao conhecimento dele. Mas de noite os discípulos do Senhor desceram ele pelos muros dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Todos tinham medo, porque Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo foi criado no meio dos sacerdotes, foi discípulo de Gamaliel e era um profundo conhecedor da lei, e ele não acreditava em Jesus Cristo, até que o Senhor Jesus apareceu para ele quando ele estava no caminho de Damasco, aqui, em busca dos cristãos para os prendê-los. Então Jesus apareceu para ele como uma luz muito forte, muito brilhante, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu da sua montaria cego. Aquela luz ofuscou tanto as suas vistas que ele ficou cego. E ali o Senhor disse para ele entrar na cidade, que ali o Senhor enviaria um discípulo para falar com ele e dizer para ele tudo o que ele precisava fazer, porque ali ele creu. Ele disse, na hora que aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa era para ti combater contra os aguilhões, ou seja, você dar murro, dar soco numa ponta de lança. E o Senhor ordenou Ananias para ir até onde ele estava, ali na cidade de Damasco. Estava cego, há 3 dias ele não comia e não bebia, estava em jejum. Houve nele uma profunda conversão. E Ananias, o Senhor falou para Ananias ir lá, e na situação que Saulo estava, que ele ia encontrar Saulo, e ele orou com as mãos sobre a cabeça de Saulo, e Saulo caiu dos seus olhos como umas escamas, e Saulo voltou a enxergar, porque naquela luz muito forte ele ficou cego. E ele voltou a enxergar e só se propôs a partir dali, porque Ananias orou, libertou, curou ele em nome do Senhor Jesus, e ele foi batizado. E a partir dali, o assunto dele era só falar da salvação em Jesus Cristo. E aqui é uma continuação.
E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, porque já sabiam do que tinha acontecido, de quem ele era, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara. Então daí Barnabé contou todo esse acontecimento, que Jesus apareceu para ele no caminho, e tudo isso que aconteceu, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e como daí ele, como perseguidor, foi para perseguir os cristãos, e saiu de lá falando no nome de Jesus, anunciando Jesus Cristo para todos, com ousadia, com valentia. Aí ele passou a ser perseguido. Então tentaram armar cilada para o matar aqui em Damasco, mas ele foi descido dentro de um cesto pelo muro da cidade. E como ele guardava as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então está aqui no versículo 24 e 25. Então Barnabé, tomando consigo, levou ele até os apóstolos e contou tudo o que havia acontecido e sobre a conversão dele, e como ele estava falando ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então Barnabé o acompanhou. Então aí os cristãos sentiram mais segurança em ver Barnabé acompanhando ele, os dois juntos, e Saulo falando no nome de Jesus Cristo, anunciando a salvação em Cristo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então Paulo procurava também convencer os gregos sobre quem era Jesus Cristo, sobre o benefício da fé em Cristo, da salvação através de Jesus Cristo, só através dele. E Saulo disputava com os gregos, e os gregos duvidando, e ele anunciando, tentando convencê-los. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então, sabendo, porém, os irmãos que os judeus procuravam matá-lo também, levaram Saulo, acompanharam ele até Cesareia e o enviaram a Tarso. Tiraram ele dali para se livrar das mãos dos gregos que procuravam matá-lo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, como eles saíram falando de Jesus Cristo por todos esses lugares, as igrejas já estavam no início, na formação do povo, no ajuntamento das pessoas que são a igreja. As pessoas, ajuntamento, formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e elas foram crescendo, se multiplicavam, andando no temor do Senhor. As pessoas foram obedecendo a pregação e sendo batizadas, e foi aumentando o número, e chegou até nós, e chegou também essa pregação até você agora, que está ouvindo, que está assistindo este vídeo. O Senhor manda. Essa é uma semeadura da palavra de Deus, da salvação. Deixe essa semente entrar, cair no seu coração, e conceda a ela uma boa terra, um bom coração, para que ela venha germinar dentro de ti e fazer você um templo santo do Senhor. Crendo no Senhor Jesus como seu Salvador, você passando pelas águas do batismo, pela regeneração, pela renovação, pelo novo nascimento, pela fé em Deus, pela palavra de Deus, você se torna uma nova criatura pelo poder de Deus, para andar em novidade de vida e também dar testemunho da palavra de Deus, como Saulo era perseguidor e houve a mudança na vida dele. Jesus encontrou com ele no meio do caminho, e
houve aquela conversão, mudança radical de vida. Porque a conversão é uma mudança de sentido. Você vai num determinado sentido e converte à direita ou à esquerda. Isso é a conversão. Então, em Saulo houve essa conversão. Ele saiu para perseguir os cristãos e, encontrando com Jesus Cristo no caminho, ele se tornou um cristão também. Um cristão e passou também a ser perseguidos, como vimos aqui, ó. Eles tentaram matá-lo, ele teve que sair da cidade dentro de um cesto pendurado pelo muro da cidade, porque as portas estavam sendo vigiadas para que ele não saísse. E os gregos também tentando matá-lo aqui, e ele foi levado, os discípulos o levaram para outra cidade, acompanharam ele. E assim, Saulo foi um apóstolo considerado por quê? Porque Jesus encontrou ele, porque o próprio Jesus Cristo o convidou, porque uma das condições para ser apóstolo era ser convidado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou com ele diretamente aqui. O Senhor Jesus Cristo já havia sido crucificado, morto, já havia sido ressuscitado e apareceu para ele aqui, no caminho da perseguição dele aos cristãos. E o Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, porque seria difícil para ele. Ele jamais obteria êxito naquela perseguição, porque estava perseguindo Cristo. Então todos que perseguem um dos pequeninos que serve a Deus na terra, que anuncia a palavra de Deus, fala do evangelho e serve a Deus conforme está escrito aqui na palavra, aquele que persegue uma pessoa dessa é como se estivesse perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele perseguia os cristãos, as pessoas, e o Senhor Jesus disse: por que me persegues? Dura coisa é para ti. Então Saulo ali se converteu ao Senhor e passou a ser um dos principais pregadores da salvação em Jesus Cristo. E aqui em Atos dos Apóstolos diz, o próprio nome diz, são os Atos dos Apóstolos. Então você tendo a oportunidade, busque ler aqui o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra Jesus elevado ao céu após a sua ressurreição, e daí o Senhor Jesus aparecendo, o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos numa casa no dia de Pentecostes e selando a todos com o dom de línguas, falando em outras línguas, que é dons do Espírito Santo. É um dos dons, falar em línguas, porque existem diversidade de dons. Anunciar a palavra é dom, cantar hinos é dom, dar testemunho da palavra é dom, curar é dom, curar em nome do Senhor Jesus, porque ninguém é curandeiro, mas quem cura, quem completa e faz a obra é Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, há aqueles que têm o dom de curar, em nome do Senhor Jesus, e expulsar demônios. Olha quantos exemplos na Bíblia de o Senhor expulsar espíritos contrários, espíritos que estavam nas pessoas. Tem parte aqui também que o próprio Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação que estava numa moça, e o senhor dela ganhava dinheiro com ela, porque estava nela um espírito de adivinhação. Paulo repreendeu aquele espírito e mandou ele embora, mandou sair fora dela, porque ela andava atrás de Paulo e vinha com um espírito de adivinhação, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo, mas Saulo, pelo Espírito Santo, entendeu quem falava isso na boca dela, e Paulo também foi perseguido por isso, porque era uma fonte de renda daquele senhor, aquele espírito de adivinhação naquela moça. Então, creia na palavra, busque se aprofundar mais nela e obedecer e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo nas águas para a remissão dos pecados, para uma nova vida e a salvação. Ficamos por aqui.
Deus abençoe todos. Amém.